Oi, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio dessa série chamada Mães Guerreiras e é com muito prazer, com muita honra que eu trago para vocês mais uma mãe guerreira que eu admiro muito, Gisele Vieira Moreno. Oi, pessoal, tudo bom? Gi, fala um pouquinho pro pessoal o que que você faz, o que que você gosta de fazer assim no seu dia a dia. Bom, meu nome é Gisele, eu tenho 32 anos, sou manicure por profissão e por amor, né? Foi algo que eu descobri assim ao longo do tempo, que eu amava fazer. E nas minhas horas vagas, a gente faz do dia a dia, limpa a casa, cuida de filho, faz as coisas da igreja, né? Tenta conciliar o máximo possível e também continua trabalhando na profissão, fazendo as coisas, buscando conhecimento e por aí vai. Gisele trabalha demais, gente. Trabalha muito bem, por sinal, viu? Obrigada. Ô Gi, fala um pouquinho pro pessoal, assim, como que era, se você já tinha vontade de ser mãe quando você era mais nova, desde criança, ou se isso acabou acontecendo, assim, na sua vida de uma maneira inesperada, como que foi? Então, na verdade, eu sempre quis ter família, né? Era algo assim muito forte dentro de mim. Eu fui criada pela minha avó paterna desde os 8 meses de vida, por N consequências. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de ter contato com os meus irmãos, de criar uma família, de ter filhos, maridos, enfim, algo que pudesse suprir aquilo que eu tinha, né? A necessidade daquele momento. E com 22 anos foi quando me deu o start que eu realmente queria ser mãe. Eu lembro que eu morava com meu marido, ainda não era casada, a gente morava junto, e eu falava, nossa, eu quero engravidar, eu quero engravidar. E ele falou assim, espera mais um pouco. E eu andava com uma bexiga. Fiz um rostinho na bexiga e eu ficava com a bexiga assim, a hora que ele chegava, sério. A hora que ele chegava, eu falava, olha o bebezinho. Ele falava, você tá louca aqui, não sei o quê. E aí a gente acabou que engravidando. Foi um susto. Eu lembro que quando a gente fez o teste, eu fiz o teste de farmácia no horário do meu almoço. E ele tava fritando bife. Aí eu falei, nossa, corre aqui no banheiro. Ele veio com a frigideira assim. Ele falou assim, e aí? Eu falei, deu positivo. Aí, gente, passou assim, literalmente, sabe quando você tá assistindo um filme e roda em 360, assim? Passou na minha vida isso. Eu falava, era uma mistura de alegria, mas também de uma pergunta, e agora? Né? Como que eu vou fazer? Eu que não tinha nada de referência, né? Minha avó já tinha idade, e assim, bateu o medo e a insegurança. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, ele cuida da gente mesmo antes de nós estarmos na presença dele, porque nessa época eu nem era convertida ainda, nem tinha conhecido a fundo o Senhor, e ele já colocou pessoas que iriam me ajudar nesse processo, que uma delas é a Vera, que era onde eu morava, no fundo da casa dela. O meu filho Eduardo, mais velho, ele até chama ela de Mãe Vera, porque ela realmente foi uma mãe para ele. Passei muitas dificuldades, é, depois que eu tive o Eduardo, eu tive que voltar a trabalhar muito cedo. Ele não tinha nem 4 meses quando eu voltei a trabalhar. Então, assim, eu não curti nada. As primeiras palavras, ela que viu, os primeiros passos, ela que acompanhou, a primeira papinha, ela que deu. Mas, assim, com muito amor, muito zelo pela vida dele. E eu sou extremamente grata a ela por isso. Ai, que linda. E quantos filhos você tem, Eu gente? tenho 3 filhos: o Eduardo, de 10 anos, o Enzo, que hoje estaria com 7 anos, iria fazer 8 anos, e o Eriquinho, que tem 3 anos, que é assim uma promessa do Senhor a qual ele me deu, porque o Enzo já não está mais conosco, né? Ele faleceu com 26 dias de nascimento. 26?
Não, ele faleceu com quase 2 meses, então vai, 46 dias mais ou menos. Você teve uma gestação tranquila, Dudu foi tudo tranquilo. Dudu foi tranquilo, gente. Eu emagreci, eu não engordei nada. Eu andava de moto até meus 9 meses. Eu tive parto normal. Tem um fato interessante no parto do Dudu. Um dia antes dele nascer, saiu o tampão, que é um sinal que o parto pode vir até 24 horas, né? E a gente, na época, tinha um Fusca azul calcinha. A Bárbara e o Gustavo conhecem muito bem esse Fusca. E a gente não tinha garagem. Só tinha garagem para moto, porque era um corredor onde a gente morava. Então, o meu esposo deixava o carro na rua, então ele tirava o cabo de vela. E quando deu, eu falei, nossa, eu tô com dor. Que a gente viu mesmo que o Eduardo ia nascer, ele pegou e saiu correndo. E ele esqueceu dos cabos de vela. E ele tentava ligar e eu lá com a barriga enorme falava, nossa, pelo amor de Deus, eu vou parir aqui. E de madrugada, tentando ligar. Gente, ele foi empurrando o carro, tentando dar tranco, de tão nervoso que ele tava. Ele jogou o carro lá embaixo, aí ele subiu de a pé, bravo. Chamamos a vizinha. O filho dela, o Gu, levou a gente pra maternidade. Andou na contramão, nas nações, de tão nervoso que ele tava. Olha Foi só. um caos. Foi um caos. E eu que tava com dor, acalmando eles. O Du nasceu de parto normal, bonitinho, durou 3 horas, mas parecia que era 52, né? Tudo bem, nasceu com 51 centímetros, 3,7 kg, uma graça. Perfeito. Perfeito, graças a E a Deus. gestação do Enzo, como que foi? Foi A tranquila? gestação do Enzo foi tranquila. Eu engravidei no momento que nós não estávamos muito bem, eu, meu marido, situação financeira, enfim. Era um período que ele trabalhava bastante, onde ele estava, tinha que viajar, né? Mas, enfim, foi uma gestação tranquila, foi tudo bem. Por incrível que pareça, ele nasceu no dia de chá de bebê dele, dia 1 de agosto, aniversário de Bauru. Eu estava começando a preparar as coisas e aí a bolsa rompeu. Como a do Eduardo não tinha rompido, rompeu na maternidade, a do Enzo rompeu. Nós fomos para a maternidade, também tive de parto normal. Ele Foi nasceu, um apressadinho. foi um apressadinho. Ele nasceu com 3,9 kg, 52 centímetros, uma graça. Com quase 2 meses ele já estava com 6 quilos, ele mamava muito bem. Era uma criança muito tranquila. Ele tinha um olhar que falava muito, né? Então, assim, ele era um anjo, literalmente. Depois que as coisas acontecem, o Enzo ele pegou coqueluche, era uma doença que estava erradicada no Brasil há mais de 22 anos, não tinha um surto, né? E acabou tendo, e essa doença é uma doença que se propaga no ar. E ele acabou contraindo esse vírus. E assim, corremos com ele, o médico achando que era uma gripe, até que um dia a gente falou, não, vamos levar no hospital para ele ser medicado na veia, e lá foi constatado que era coqueluche. Até então achavam que era pneumonia, mas não era, porque é muito parecido. E ele foi muito guerreiro, ele lutou por mais de uma semana, né? Antes de ser internado, quando ele foi internado, ele ainda lutou, ele teve 2 paradas cardíacas, um monte de aparelho. E no sábado, no dia 24 de setembro, ele veio a falecer, de 2011. Eu falo que eu não perdi, né? Eu devolvi aquilo a qual o Senhor concedeu a mim. Porque filhos, a palavra de Deus diz que são heranças do Senhor, né? São promessas dele para nós, são graça dele para nós cuidarmos, amarmos e nos tornarmos pessoas melhores, né? Eu falo que assim como tem a história antes de Cristo e depois de Cristo, existe a Gisele. Antes de ser mãe e antes do Enzo, não que Eduardo não seja importante, não é isso, mas é que cada um trabalha de uma forma em nós, e depois do Enzo, né? Como agora também, antes do Eric, depois do Eric. É verdade, é verdade. E para você, assim, foi muito difícil se recuperar de tudo isso, de que eu lembro que você contou histórias assim para mim que onde você achava força era na igreja. E Sim. mesmo assim, ainda tinham pessoas que falavam, né, o que você estava fazendo ali, e que falavam, nossa, mas como que ela tá aguentando tudo isso? Como que foi esse processo? Sim, quando aconteceu, eu falo que
vamos usar um termo pejorativo, né? Que era a fase que eu tava mais crente na minha vida. Eu tava fazendo tudo para Deus, assim, eu tinha células, eu tinha discipulado, eu tava cuidando realmente da obra do Senhor. Foi quando aconteceu esse turbilhão de coisas, né, na minha vida. Porém, às vezes a pessoa pergunta: nossa, foi difícil? Lógico, não é fácil, né? A gente somos humanos, a gente tem questionamentos, a gente, né, enfim, se cobra. Porém, eu superei porque o Senhor me concedeu a graça dele, porque a palavra diz que quando nós estamos fracos, ele nos faz forte através do seu poder, da sua força. Não foram dias fáceis. No começo eu queria engravidar de tudo quanto é jeito para suprir aquela necessidade que eu tinha, aquele vazio. Eu ainda amamentava cada processo que eu fazia, porque eu também contraía coqueluche. Eu peguei a nível 2, mas ele pegou a nível 3. Eu tive que tomar remédio para coqueluche, eu tive que tomar remédio para secar o leite. Isso foi o mais doído para mim, né? Assim, então, cada processo que eu passei, o Senhor, ele parecia me carregar no colo. E claro, se levantaram muitas pessoas questionando por que eu ainda estava na igreja. No dia que ele faleceu, meu filho tinha, o Eduardo, tinha uma apresentação na igreja, eu lá estava, né? Porque nós não fizemos velório, ele faleceu no sábado, ele foi enterrado no domingo. Então, assim, as pessoas perguntavam: nossa, mas você vai continuar na igreja? Você vai permanecer? E a única coisa que eu conseguia dizer era: para onde que eu vou? Se só ele tem o caminho que eu possa ser curada, que eu possa receber a graça, que eu possa receber o conforto, né? A cura em si. Só o Senhor tem, não tem para onde ir. Quantos relatos a gente vê de pessoas que perdem o filho e acaba se matando, né? Que perde a vida, que estaciona naquele trauma e não segue em frente. Porém, eu confiei naquilo que o Senhor tinha para mim. Foi fácil? Não foi. Mas é possível. Porque às vezes a gente fala assim, eu muitas vezes falava: nossa, eu não vou aguentar passar por tal situação. Mas a gente passa, porque o Senhor nos fortalece, né? Para que nós sejamos canal na vida de outras pessoas. Eu costumo dizer que a gente nunca perde quando a gente está com Cristo. Se eu não ganho, eu aprendo. Então eu aprendi muito com tudo isso que tem acontecido. Não desejo para as pessoas, mas se passarem, confia em Deus, porque Ele tem um plano. E Ele sempre vai fazer, no final de tudo, dar certo. Quando tudo se resolver, a gente vai entender que foi a melhor coisa que ele poderia ter feito naquele momento. Segundo os médicos, se o Enzo se recuperasse, ele teria alguma sequela. Ou ele não falaria, ou ele não andaria, ou as duas coisas, ou ele iria ficar vegetando numa cama, porque era uma bactéria muito forte. E ele permaneceu um período sem respirar, nas paradas. Então, assim, Deus teve misericórdia, tanto da minha vida, da vida do Eduardo, que era uma criança que só tinha 3 anos, necessitava muito de mim, do meu esposo, né? Como da vida do Enzo. Então, assim, eu louvo a Deus, porque nos detalhes o Senhor nos mostra que o plano dele é perfeito. Bem, Sandy. E depois de tudo isso que você passou, aí passa pelo aquele processo de querer engravidar muito, de querer ter outro filho. Às vezes é uma fase que não quer muito, né? Já tem medo de acontecer novamente. E aí, como que veio assim, essa vontade, assim, realmente, eu acho que agora é a hora? Como que aconteceu isso? Então, isso foi muito interessante, porque eu tive uma experiência num encontro com Deus. Eu estava trabalhando nesse encontro, já se faziam 4 anos que o Enzo tinha falecido, e eu já não falava mais em engravidar, eu tinha tirado o foco. Tudo que eu tinha dele eu desfiz, assim, eu doei para uma menina de 16 anos da igreja, que ia ter bebê na época. Eu não fiquei com nada. Eu queria até ter ficado com alguma coisa, mas assim, eu sei que Deus, ele me privou de muita coisa, porque era algo que abria sempre a minha ferida, né? E iria abrir. E aí eu tava trabalhando nesse encontro, e num determinado momento de uma ministração, eu subi. Eu não estava lá na ministração. No final, eu subi, e quando eu estava saindo, aconteceu algo muito interessante, que eu recebi uma oração, e nessa oração eu tive uma visão. Eu sabia onde eu estava, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não estava ali.
eu via como se fosse um túnel bem escuro e ele ia se abrindo e eu ouvi uma voz dizendo assim: o seu tempo chegou. O tempo de eu cumprir a minha promessa chegou. E a hora que abria esse túnel, eu via o meu filho. E ele falava assim: mãe, eu tô bem. E eu olhava para ele assim, e eu não entendia por que eu tava ali. E de repente eu voltava de novo nesse túnel, e eu via como se, sabe, entrasse assim um espermatozoide assim no caninho, e ele... Enfim, isso aconteceu, esse Até encontro, arrepio. esse encontro, ele foi em fevereiro de 2015, se eu não me engano. Em fevereiro, não, em janeiro de 2015. Eu fui e fiz o teste logo que eu saí. Não deu nada, deu negativo. 2 semanas depois desse teste que eu fiz, nós fomos na casa de uma mulher que orava, a gente foi fazer um encontro na casa dela. E num círculo de oração, ela segurou na minha mão e ela disse assim: a sua bênção chegou, tá aí, receba. E depois de 4 dias eu fiz o teste de novo e eu tava grávida. E foi assim algo muito lindo, porque foi em comum acordo entre eu e meu esposo, quando a gente decidiu como assim, não, vamos tentar engravidar, né? Eu tive essa visão do Senhor, não sei o que, enfim. E aí, quando foi em novembro, o Eric nasceu. Foi uma gestação muito difícil do Eric, algo que eu não esperava, né? Aos 3 meses e meio, quase 4 meses, eu tive um pré-aborto dele, com sangramento, ruptura da placenta de 2,5 milímetros, que foi um susto. E eu lembro que quando eu cheguei no hospital, Deus enviou, né, o meu obstetra, que é o Dr. Fabiano, que eu falo que ele é um anjo do Senhor nessa terra. Que Deus ele tem um propósito muito grande através da vida dele, que foi ele que salvou, né, através dos desígnios do Senhor, a vida do Eric. Porque pelo meu outro obstetra eu já não tinha o que fazer, era só eu esperar para perder o bebê. E aí eu permaneci 3 dias internadas, graças a Deus o Eric foi muito forte, permaneceu ali. Logo depois disso eu tive diabetes gestacional, tomei insulina, né, até o final da gestação. Com 31 semanas ele quis nascer, tomei injeção para amadurecer o pulmão, tomei injeção para desculpa, para segurar, e a gente conseguiu segurar até 35 semanas. Ele nasceu extremamente gordo, eu tive que fazer uma cesárea, mas foi muito bom porque foi uma cesárea humanizada, eu não usei sonda, né? Então, foi uma graça. E ele nasceu com 4,2 kg, isso porque eu tomei insulina, viu, gente? 4,2 kg, 51 centímetros, ele parecia o boneco da Michelin quando ele nasceu, gordo, inchado, né? Bem gordinho. Bem gordinho. Gente, pega aí, Bá. Pode atender. Olha a pessoa que vai ficar no vídeo, que tá me ligando. A Thalita, minha irmã. Vai desligar, como sempre, inconveniente. Então, gente, voltando, né? E aí ele nasceu, foi uma bênção. Eu ganhei tudo, eu comprei quase nada, assim. Os desejos mais íntimos que eu tinha quando eu engravidei do Enzo, do Eduardo, o Senhor me concedeu. Olha que loucura, eu tinha vontade de ter aquelas banheiras com trocador, achava chique. Chiquérrimo, né? Não usa muito não, viu, gente? Não presta pra quase nada. Porque é tanta correria. Era sonho, né? Mas era sonho. O Senhor me presenteou, meu marido que me deu ainda. Aquilo pra mim, assim, foi... né? Porque ele participou de tudo, assim. Como a gente, no começo, quando eu engravidei do Eduardo, não que ele não tenha sido participativo, mas a gente era muito novo, né? Do Enzo, uma correria. Do Enzo eu não tinha nem berço, né? Foi tudo muito assim, de supetão. Já do Eriquinho, tudo mudou. Foram né? fases totalmente assim, Sim. diferentes. É como né? diz a Momentos palavra do diferentes. Senhor, né? E ele fez novas todas as coisas. Então foi maravilhoso esse recomeço, né, do Senhor na minha vida. Que bênção, Gi. Amém. Eu acompanhei tudo isso de perto e o Eric, ele é um milagre de Deus. Eu sou madrinha dele. É a Dinda. A Gi é prima do meu esposo, minha prima também, que eu falo, do coração. E a Gi, eu quis trazer ela para vocês porque
ela é uma inspiração mesmo. Eu lembro que quando antes de eu perder antes da Lívia ir morar com o Senhor, né, que a gente não perde, ela tinha passado por esse processo do Enzo, e eu lembro que no começo eu fiquei meio receosa, eu não conseguia perguntar, né, pra você como que é daquilo, porque a gente fica meio assim. E eu lembro que quando eu tava passando por aquele processo, o que me dava força de continuar era ver ela ali. Tipo, ela, calma, você vai conseguir, tá doendo, mas vai passar, sabe? E eu queria trazer ela hoje, assim, pra mostrar isso pra vocês, que dói muito, é um processo difícil, é um processo longo, mas você vai conseguir, Sim, né? e o luto, ele é uma montanha russa. Tem dia que você tá lá em cima, você tá beleza, e tem dia que você cai, desce, despenca aquela ladeira e você fala, opa, e é normal, é natural, você não deve se martirizar por isso, porque nós somos seres em adaptação, né? Conosco, com tudo que acontece, o absorver é muito difícil, mas faz parte do processo. É o que eu falo, você não ficou brava? Eu fiquei. Com Deus? Vixe! Falei, não tô entendendo. Fiquei mesmo. Como a gente fica com o nosso pai aqui na Terra, eu fiquei com ele, porque ele é o meu pai, ele é o seu pai, né? E é nessas horas que nós realmente mostramos quem nós somos, né? Nos desmanchamos na presença dele, porque ele só pode nos encher quando nós nos esvaziarmos. Então, cada vez que eu falava, né? E aí, como é que vai fazer? O Senhor tá no controle? Então, eu tô precisando, é agora, não dá para ser daqui meia hora, né? E ele vinha e ele fazia tudo de novo. Eu lembro que um fato interessante, que quando foi no enterro do Enzo, eu tinha certeza que ele ia ressurgir. Eu tinha certeza absoluta, gente, vocês não têm noção. E ainda as pessoas falavam assim, nossa, mas você tá tão assim, né? Tipo, tão bem, porque eu tinha a convicção, e eu falava assim no meu pensamento, nossa, pai, o senhor é muito estrategista. Olha o tanto de gente que tá aqui, a hora que abrir esse caixão, esse menino levantar, seu nome vai ser glorificado e no seu... Gente, isso tudo, eu andando do portão do cemitério até o jazido. E eu falando, nossa, Deus, nossa, olha o tanto de gente, eu não esperava tudo isso de gente. Porque começou a vir um monte de gente. Foram falando, gente, tinha mais 100 pessoas no velório. No velório não, no enterro. E aí a gente foi subindo e eu falava, meu Deus, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. E quando parou, que ia, né? Aí perguntou se queria abrir, e eu assim, ansiosa, tava até com um sorrisinho no rosto, falando assim, todo mundo vai ver, né? Aquela coisa. E aí eu senti uma mão, assim, no meu ombro. Mas aquela mão me deu um, sabe, assim, tipo, volta, filha. E o Senhor falou bem assim pra mim, filha, ele não vai voltar, porque ele já tá aqui comigo. Mas eu vou fazer nova todas as coisas. E eu lembro que eu chorei, não chorar, eu chorei, assim, né, quietinha. E a hora que abriu, eu até dei uma risadinha, porque o bichinho tava com a mãozinha assim, mas tava tão bonitinho, gordo, né, assim, que a gente não espera, né, gente? Eu sou muito idiota às vezes, aí eu vi graça. Mas assim, não que seja um pecado, mas é que foi algo assim que eu achei bonitinho. E daquele dia em diante, por uns 2 meses mais ou menos, eu não andei, eu flutuei. Ali o Senhor literalmente me carregou no colo. Me fez mostrar, me fez entender, enxergar, e ele me mostrou quem ele era. Se eu tivesse alguma dúvida ainda que ele existia, né, naquele momento o Senhor me provou que ele realmente era presente. Porque você tava pensando na gente, imagina uma coisa, tipo, é isso que Deus tá pensando, é isso que ele vai fazer, e aí de repente é como se, tipo, não é Não, assim, esse não é o meu plano. não é o meu plano, aceita. Aí você tá num processo, você tem que vir para outro, Sim. é uma aceitação, assim, que você acaba tendo que ter ali na hora, né? Porque comigo também, eu já comentei com ela, comigo também foi a mesma coisa. Eu achava que Deus ia ressuscitar minha filha e que as coisas iam acontecer ali.
E Deus, ele fala no particular, assim, com a gente. Não, calma, não é assim, né? Sim. Fica tranquila que eu tô contigo, eu vou te carregar, eu vou te sustentar, mas agora Fica é na meu. sua, né? É Deixa meu. comigo. Aceita. E ver esse processo, assim, do Enzo, eu não morava ainda tão perto da Gi, que hoje eu moro em Bauru. Ela já morava em Bauru desde novinha, desde sempre. E no caso eu morava em São Paulo nesse período, então eu não conseguia acompanhar tudo isso assim de perto. E aí depois acabou que eu mudei pra Bauru e acompanhei bastante a gestação dela assim de perto, vi todo aquele processo acontecer. Inclusive que quando eu tive o pré-aborto, eu fui me refugiar na casa da Bárbara, porque eu tive que ficar 30 dias, né, afastada, e sem andar muito de carro, essas coisas. Então eu fui e fiquei lá na casa da Bárbara, enchendo o saco dela e do Gustavo. Porque na época meu marido morava com eles por conta do trabalho, né? Sim. Então, assim, eu fiquei lá, eu, o Du e o Everson, e foi algo muito bom. Muito bom mesmo. Especial pra Foi. gente também, assim, Foi. sabe? Ver tudo aquilo de perto, porque a gente passou por coisas iguais, semelhantes, e ver, tipo, acontecendo igual fala, né? Que depois da tempestade vem o arco-íris. Então, o Eric é um bebê arco-íris, e realmente, gente, mudou tudo, assim. O Eric é uma bênção do Senhor, é uma alegria, assim, onde ele passa, ele traz alegria. E pra gente, assim, foi muito maravilhoso ver tudo isso acontecendo na vida de vocês. E eu queria agora finalizar o vídeo pedindo para você conversar, assim, falar com essas mulheres que têm os seus, que foram mães de anjos, que têm os seus filhos lá com Deus e que ainda, algumas pode ser que já tenham tido filho de novo igual você, outras pode ser que não, igual eu. Então eu queria que você falasse em poucas palavras, assim, para o conselho que você daria para essas mães, para elas seguirem em frente. Sim. Eu não vou usar as minhas palavras, tá, gente? Porque as minhas palavras, elas não têm força, né? Para mudar, para transformar, para trazer uma direção. Mas as palavras do Senhor têm. Então eu gostaria de deixar uma palavra que está em Josué 1:9, que diz assim: lembra-te da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Essa palavra, ela é muito linda, ela faz parte da minha vida, eu sempre uso ela, porque nós estamos vivendo num tempo que a gente não tem mais tempo para nada. A gente liga o automático e vai. A gente não tem mais tempo de falar que ama, a gente não tem mais tempo de visitar, a gente não tem mais tempo de orar. Tem sido cada vez mais escasso as coisas, porque a gente tem tantas coisas para fazer e o que realmente importa, né, a gente acaba deixando em segundo plano. Então, o que eu tenho para dizer para você é que você seja forte, seja corajosa, confia em Deus, porque Ele tem um plano. Entrega os teus caminhos ao Senhor, as tuas dúvidas, os teus anseios, os seus medos. Não são dias fáceis. Se você está com um problema no seu casamento, na sua casa, com seus familiares, entenda que não é falta de amor, é falta de amar. Nós necessitamos nos submeter. Eu espero que em breve a gente possa voltar com outros vídeos para que a gente possa contar ainda mais os nossos testemunhos de dizer, você pode, porque eu consegui. Você vai conseguir, né? Que você seja mesmo forte, corajosa, porque Deus, Ele é por você e Ele nunca perdeu uma batalha. E não vai ser agora, né? Então, fiquem com Deus. Obrigada, Babi, pelo convite. Não sou tímida, mas sou tímida, viu, gente? Mas espero que tenha saído direitinho. E que Deus abençoe a vida de vocês, os planos, os projetos. Que esse vídeo traga transformação, renovação, graça, paz, em nome de Jesus. Beijo. Gente, Obrigada, obrigada. Que você continue sendo essa mulher guerreira, inspiradora que você é. Amém. Tenho certeza que quem olha pra você, quem te viu lá atrás e vê você hoje, a guerreira que você é, essa mulher, essa mãe
que você se tornou, eu tenho muito orgulho, porque eu sei da sua história, Obrigada. da tua essência, e que você continue sendo essa bênção. E eu tenho certeza que as pessoas que olham de fora aprenderam que você não adora Deus pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é na sua vida, tá? Com certeza. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Que Deus te abençoe cada Amém, dia mãe. mais. Conte Que a gente comigo. possa gravar muitos e muitos Em nome de vídeos. Jesus, muito, gente, tem muito conteúdo. Vamos viu? desejar um feliz Dia das Mães para Feliz todas Dia as das mães. Mãe, te amo, viu, dona Selma? Eu te amo. Beijo, mãe. fica com Deus. Tchau. Tchau. Te amo também, Marildinha. Tchau.